Muito boa noite a todos. Boa noite. Ele foi apontado pela revista Time como um dos 100 líderes emergentes no mundo. Professor, coordenador do MTST e da Frente Povo Sem Medo, foi candidato do PSOL à presidência da República e também à Prefeitura de São Paulo. Estamos falando de Guilherme Boulos, nosso convidado desta noite do Band Entrevista. Muito boa noite, Boulos. Boa noite, Sol. Boa noite, Israel, e a todos que nos acompanham na Band Vale. Participa com a gente também o editor da Band News de Brasília, da capital federal, o jornalista Adriano Oliveira. Tudo bem, Adriano? Boa noite. Muito boa noite, Israel. Muito boa noite a Solange. Muito boa noite a todos. E muito obrigado pelo convite para participar de hoje do Band Entrevista. Obrigada, Adriano. Bom, Boulos, recentemente você comentou que defende uma esquerda unida aí para o ano que vem, para o ano de 2022, e afirmou que é preciso ter responsabilidade histórica no momento que nós não estamos passando de normalidade. Agora, comentou também que é hora de pôr interesses do país à frente dos interesses individuais. No entanto, em 2018, quando você participou da eleição presidencial e teve aí menos de 1% dos votos válidos, você recebeu críticas dentro dessa própria esquerda. Então, como é que você consegue promover essa união? Como é que você espera promover essa união para o ano que vem? Bom, Sol, vamos lá. O momento que a gente vive hoje nem se compara com o que era o momento de 2018. Ali naquela eleição, você teve mais de 10 candidatos à presidência da República, as pessoas foram apresentar os seus projetos de país, o que é legítimo que cada partido faça. Agora, nós estamos vivendo na maior crise da nossa geração. É um encontro de uma crise sanitária que está no seu momento mais grave, quando as pessoas acharam, quando muita gente no país achou que a gente podia estar superando a pandemia quando vem a vacina, nós estamos pagando o preço da conduta irresponsável, do descaso com o vírus no Brasil nesse último ano. E estamos no pior momento, batendo recorde de mortes diárias, agora com fase vermelha no estado de São Paulo, com colapso do sistema de saúde em várias partes do Brasil. Mas, além disso, nós temos uma crise sanitária e uma crise econômica. Nós terminamos o ano passado com 14 milhões de desempregados, é o maior número da série histórica do IBGE. Quem vive no Vale sabe bem disso. Das 50 cidades com maior perda de emprego no estado de São Paulo no último ano, 10 estão no Vale. Foram mais de 10 mil empregos perdidos, o símbolo disso foi a Ford em Taubaté. Nós estamos voltando a ter fome no Brasil, inflação de alimentos. Você vai no mercado, eu fui no mercado esses dias, é uma coisa inacreditável. O preço do saco de arroz, o preço do óleo, inflação de combustível. Tudo isso coloca uma crise social, uma crise econômica, uma crise sanitária. Nós não estamos vivendo um momento de normalidade. Por isso eu fiz esse apelo e tenho conversado com várias lideranças da oposição, do campo progressista no Brasil, que é momento da gente ter grandeza histórica, de fazer uma mesa de unidade para buscar derrotar esse projeto, que é um projeto de horror, que é um projeto de atraso, que é um projeto de morte, que tem dominado a agenda política nacional. Acho que a oposição estando unida, o campo progressista estando unido, a gente tem melhores condições de superar essa tragédia que o Brasil vive hoje. Guilherme, trocando em miúdos, o senhor acredita então que o governo Bolsonaro não teve um apelo para a vida com o brasileiro? Ou melhor, o Ministério da Saúde demorou para agir frente à pandemia da Covid-19? Olha, Israel, não sou eu apenas que acredito nisso. A ONU acredita, a Organização Mundial de Saúde, 10 em cada 10 infectologistas acreditam na mesma coisa. Veja, nós estamos vivendo uma pandemia que ninguém esperava. A culpa da pandemia, obviamente, não é do Bolsonaro, não é de nenhum governante, né? É um vírus. Agora, quando vem um presidente da República que deveria dar exemplo nesse combate com o inimigo invisível, e ele diz que é uma gripezinha, quando ele vai e estimula que as pessoas descumpram as orientações sanitárias, ele não usa máscara. Esses dias deu na live dele, no pronunciamento dele, chegou a dizer que a máscara fazia mal para a criança. Olha o tipo de desinformação que ele propaga. Quando ele vai e estimula as pessoas, inclusive usa dinheiro público para fazer estoque de remédios que não são comprovados, ao invés de pegar esse dinheiro e comprar vacina. No ano passado,
o Brasil deixou de usar 80 bilhões de reais que estavam previstos para combate à pandemia. Está no cofre, não foi usado. E nesse mesmo ano recusou oferta de farmacêuticas para adquirir vacina. Nós já podíamos estar com uma parcela muito maior da população brasileira vacinada se as vacinas tivessem sido encomendadas no ano passado. Não fez isso, chegou a dizer que quem tomasse vacina podia virar jacaré. Isso é objeto de piada mundial. Então, é evidente que o governo Bolsonaro, o ministro da Saúde, o próprio presidente da República têm uma responsabilidade na situação que a gente está hoje. Ok, nós vamos ir direto agora até Brasília com a participação do jornalista Adriano Oliveira. Eu queria saber do senhor sobre o protagonismo das esquerdas, né? O próprio Partido dos Trabalhadores tem dito que para derrotar o presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022, teria a necessidade de formar uma força de esquerda e que os partidos deveriam apoiar ou seguir junto ao PT. A gente viu um cenário diferente nas eleições de São Paulo, que o senhor foi um dos protagonistas chegando ao segundo turno, com o PT não chegando ao segundo turno e o pessoal crescendo significativamente. O senhor acredita que não seria a hora de o PSOL ter esse protagonismo pelo lado das esquerdas? Olha, Adriano, como eu dizia aqui inicialmente, eu acho que o momento é muito grave para a gente priorizar um debate sobre protagonismos. Eu poderia agora chegar e me lançar candidato a presidente da República. Tenho aparecido, inclusive, bem nas pesquisas, é um desejo de muita gente no meu partido, de companheiros meus. Agora, eu não acho que isso agora contribuiria para enfrentar o momento que o Brasil está vivendo. Se o campo progressista, se a oposição chega com 4, 5 candidatos, corre o risco de não ir sequer para o segundo turno. Eu vou trabalhar até o último momento para que a gente tenha unidade. Eu não coloco o meu desejo, o meu projeto de disputar a presidência da República à frente da situação dramática de mais de 260 mil mortos no Brasil pela pandemia, de mais de 14 milhões de desempregados, de quase 11 milhões de desalentados, gente que nem procura mais emprego porque não tem perspectiva de conseguir. Acho que a situação é grave o suficiente para que a gente bote a bola no chão, deixe o debate de protagonismos para um outro momento e busque unidade em torno do objetivo comum de um programa, na verdade, de salvação nacional, de reconstrução do Brasil que está sendo devastado. Obrigado, Guilherme. A gente vai fazer a primeira parada no Band Entrevista, que volta em instantes, falando sobre política, pandemia da Covid-19 e ações em relação à crise sanitária no país. Estamos de volta com o Band Entrevista desta noite, recebendo Guilherme Boulos, professor, coordenador do MTST, apontado pela revista Time como um dos 100 líderes emergentes no mundo, Israel. Boulos, para a gente continuar nesse bloco falando sobre política, você falou sobre protagonismo no bloco passado. Você acredita que essa briga de egos hoje entre o governador de São Paulo, João Dória, e também o presidente da República, Jair Bolsonaro, tem prejudicado a população, principalmente no combate à pandemia? Israel, não tem a menor dúvida. Na verdade, se a gente olhar, tanto o Bolsonaro quanto o Dória transformaram a pandemia num palco de briga política. Eu não vejo nenhum dos dois preocupado de verdade com a vida das pessoas. E vou te dizer por quê. As medidas de restrição, elas são necessárias. Isso quem dizem são os infectologistas, são os epidemiologistas, é quem, enfim, deve deliberar sobre um assunto como esse. Agora, as medidas de restrição têm que ser tomadas junto com medidas de apoio econômico. Não dá para entrar... Essa discussão ela é uma farsa, salvar vidas e salvar a economia. Na verdade, eles não salvaram nem vidas, nós estamos caminhando para ser o país que mais morre gente no mundo, e nem a economia. O PIB do ano passado caiu 4%, o Brasil está com desemprego recorde. Qual seria o caminho se de fato existisse no governo federal, no governo do estado, gente preocupada com a situação das pessoas? O caminho seria tomar as medidas de restrição sanitária, mas, ao mesmo tempo, dar o apoio econômico para que as pessoas possam respeitar essas medidas. Vou dar o exemplo dos pequenos comerciantes. Agora, na fase vermelha, fecha-se o comércio. Não adianta fechar o comércio e deixar os comerciantes à própria sorte.
Nem isenção de imposto de IPTU tiveram coragem de dar. Em vários países do mundo estão dando capital de giro para que os pequenos comerciantes possam pagar os seus fornecedores, mantendo as portas fechadas. A gente viu muita gente ver o trabalho de uma vida toda para poder montar uma pequena empresa, virar um CNPJ falido, cheio de dívida, porque não houve nenhum tipo de apoio. As medidas de restrição são necessárias para conter o vírus, mas elas deviam vir junto com medidas de apoio econômico. O Dória e o Bolsonaro não fizeram praticamente nenhum dos dois de maneira adequada e nós estamos no buraco que a gente está. Quando a gente fala de apoio econômico, qual o papel dos nossos parlamentares? Eu digo parlamentares em todos os sentidos, nacional, estadual, municipal, que não mexeram nos próprios bolsos para segurar os benefícios que recebem até hoje. Nós tivemos, por exemplo, em São Paulo, no ano passado, deputados gastaram 6 milhões de reais em aluguel de carros e, no entanto, tiraram, no começo desse ano, a gratuidade no transporte público dos idosos. Então, muito se fala em fazer, mas pouco a gente vê na prática o papel dos próprios parlamentares, que recebem benefícios como auxílio alimentação, auxílio gravata e vários outros auxílios. Talvez se reduzíssemos esses auxílios, não sobraria um pouco mais de dinheiro para investir na saúde? Olha só, é uma esculhambação. Você tem toda a razão no tema que você traz. Aqui, terminou as eleições, eu fui para segundo turno aqui na eleição na Prefeitura de São Paulo. Terminou a eleição, Bruno Covas, do PSDB, que se reelegeu, ele foi lá e aumentou o salário dele próprio em 40 e poucos por cento. 46%. Dele, dos secretários... Como? 46%. 46%. Dele, dos secretários e do vice-prefeito. No meio de uma pandemia, com gente revirando lixo para comer, com gente morando na rua. Aí você vê os privilégios que existem não só na cúpula do Legislativo, entre os parlamentares, mas que existem na cúpula do Judiciário, né, entre desembargadores, juízes, ministros. Quer dizer, esse seria um momento de quem está no governo dar exemplo. E o exemplo que você dá, se você está exigindo restrições da população, comece se restringindo. A mesma coisa, fazendo um paralelo, foi o Dória que falou, olha, tem que ficar em casa, se cuide e vai para Miami. Quer dizer, não tem cabimento um negócio desse. Era momento de atacar privilégios, era momento também de pautar como vários países do mundo estão pautando. A Argentina fez, esse debate está acontecendo no mundo todo, só aqui que não, né? Você fazer um enfrentamento aos super ricos, bilionários, com taxação de grandes fortunas, de lucros e dividendos, para pegar esse dinheiro e destinar para o combate à pandemia. Isso está acontecendo no mundo todo. Quando a gente defendeu que fizesse isso aqui, o argumento, muitas vezes, de alguns economistas, do Paulo Guedes, essa turma era, não, se fizer isso, vai afugentar investidores, as empresas vão embora. Eu acho muito engraçado. A Argentina taxou grandes fortunas, justamente para direcionar o dinheiro para a saúde pública e auxílio para as pessoas durante a pandemia. Aí a Ford decidiu mudar as operações na América Latina. Tirou as 3 plantas do Brasil, inclusive a de Taubaté, e manteve a da Argentina. O que faz com que a empresa faça investimento ou retire investimento não é uma tributação, é ter gente com dinheiro no bolso com capacidade de compra. E a economia brasileira, na lona, patinando, não tem isso. Então, o caminho que tem sido tomado pelo governo, tanto na economia como no combate à pandemia, é totalmente equivocado. Guilherme, nós vamos agora a Brasília mais uma vez com a pergunta do nosso editor de jornalismo da Capital Federal, Adriano Oliveira. Eu queria aproveitar a oportunidade para a gente falar sobre políticas públicas do governo federal, de 2 temas que eu acho que são bastante polêmicos e que seria importante a sua análise. O primeiro deles é sobre a Petrobras. A Petrobras, que teve agora a mudança de presidente, e se questiona muito uma intervenção do governo federal ou não nos preços, e a gente vê em escalada galopante o aumento no preço dos combustíveis e a indignação principalmente de uma categoria importante que são dos caminhoneiros. E o outro ponto que eu gostaria que o senhor comentasse é sobre política de privatizações. O governo entregou a intenção de privatizar a Eletrobras dentro de uma série de
programas e projetos que pretende entregar as empresas públicas para a iniciativa privada. Como é que o senhor avalia o atual cenário econômico que o Brasil tem passado e esse tipo de política que o governo federal pretende adotar? Olha, Adriano, é um escândalo que a gente, com mais de 1.500 mortos por dia, que a agenda do governo, em vez de compra de vacina, em vez de criar novos leitos, que nós estamos à beira do colapso, em vez de tomar medidas de controle da pandemia, a agenda do governo é privatizar a Eletrobras e os Correios. É um escândalo, é uma falta de noção de prioridade no país, né? Isso para querer dar gesto para o mercado, mostrar para o mercado. Eu não acho que esse é o caminho, não defendo as privatizações como forma de melhorar o serviço. Aliás, há estudos que demonstram que a privatização da Eletrobras, no modelo que está sendo proposto, vai fazer com que aumente ainda mais tarifa de energia, que tem sido um problema crítico no final do mês para milhões de brasileiros. Então, eu não acho que é esse caminho, ainda mais num momento como esse, que a prioridade e o esforço do governo deveria estar voltado para salvar vidas. Agora, em relação à Petrobras, nós estamos vivendo os aumentos sucessivos semanais no preço da gasolina, são resultados de uma política profundamente equivocada, que começa no governo Temer e que o Bolsonaro aprofundou, que é a política de fazer com que a Petrobras esteja voltada fundamentalmente para obter lucro para os acionistas, como se ela fosse uma empresa privada. Uma empresa privada, isso é da natureza do sistema capitalista, ela visa a rentabilidade, ela visa o lucro. Uma empresa pública não é assim. Uma empresa pública tem que ter um benefício social, um ganho para a sociedade. Então, na medida em que eles querem que os acionistas ganhem cada vez mais e no curto prazo, eles estabeleceram uma cláusula maluca, que não se usa em quase nenhuma parte do mundo, que é fazer reajuste imediato do preço internacional do petróleo na bomba. Então, se tem um problema na produção de petróleo no poço, lá na Arábia Saudita, vai aumentar a gasolina em São José dos Campos. Isso é descabido. Existem uma série de mecanismos, só para concluir, Sol, existem uma série de mecanismos, como, por exemplo, a atualização de preços anual, que você vê a variação do preço do petróleo anualmente e faz um reajuste no fim do ano ou no início do ano. Esse reajuste imediato, de acordo com o preço do mercado, poderia usar fundo estabilizador, que vários países usam, para você segurar os aumentos. Isso é essencial. O aumento do preço da gasolina é ruim para os caminhoneiros, é ruim para qualquer um que usa gasolina e faz aumentar o preço das coisas também, porque o transporte de mercadorias no Brasil é essencialmente por via rodoviária, precisa de diesel, e aumentando o diesel aumenta o preço de todo o resto. Essa é uma política privatista da Petrobras, profundamente equivocada. Agora, quando a pressão começou a ficar forte, o Bolsonaro teve que intervir, interviu também de forma atrasada, errática, e nós estamos vivendo o que a gente está vivendo. Ok, Boulos, a gente vai fazer a última paradinha no Band Entrevista, que volta em instantes. Último bloco do Band Entrevista, que hoje recebe Guilherme Boulos, apontado pela revista Time como um dos 100 líderes emergentes no mundo, Solange. Pois é, Boulos, nesse último bloco nós temos pouco tempo, mas eu gostaria que você desenhasse o cenário perfeito para que o Brasil retomasse o caminho. Porque a esquerda muito se fala de fazer, mas, no entanto, na época da esquerda, vamos citar Lula e Dilma, foi a época de investigação de corrupção, época de Lava Jato, época de desvio de dinheiro, superfaturamento, enfim. Não que tenha sido só nesses governos, mas foi o foco principal. Vamos supor, hipoteticamente, que estejamos em 2022 e a esquerda no poder. O que seria feito de diferente? Olha só, primeiro eu não posso deixar de dizer que querer associar a corrupção a um governo é não ver o que se passa no Brasil. Olha hoje, né? Olha a rachadinha do Flávio Bolsonaro, que acabou de comprar mansão de 6 milhões de reais com dinheiro, sabe lá de quem, sabe lá de onde, né? Olha todos os esquemas do Laranjal do governo Bolsonaro, o vínculo dele com a milícia. A corrupção, lamentavelmente, está incrustada no Estado brasileiro e tem que ser enfrentada com uma reforma política. Eu e o PSOL, meu partido, defendemos isso há muito tempo, que o caminho é uma reforma política para mudar a maneira como inclusive as relações o fim da imunidade parlamentar. Como? O fim da imunidade parlamentar nisso também.
Eu acho que a reforma política ela tem que ter uma série de medidas. A começar, acho que o principal problema não está nem aí na imunidade parlamentar. Acho que o principal problema está na forma de financiamento de campanha eleitoral. Né? Empresário vai lá, paga a campanha, elege o parlamentar, às vezes elege o presidente da República e depois cobra a fatura. Depois tem favorecimento, né? Em obras públicas, em licitação. A gente sabe como é que funciona o esquema no Brasil. Existem vários mecanismos para combater isso e uma reforma política precisa se voltar. Agora, se nós olharmos o que aconteceu nos últimos 5 anos no país, só, sabe qual era o desemprego no Brasil em 2014? Era de 6 milhões de pessoas. O desemprego hoje é de 14 milhões de pessoas. Tomaram uma série de medidas dizendo que ia combater a dívida, combater o déficit, né, estimular novos investimentos. Aprovaram um teto de gastos que cortou dinheiro em saúde e educação. Aprovaram uma reforma trabalhista que tirou direito dos trabalhadores brasileiros. Aprovaram uma reforma da Previdência, que faz com que os trabalhadores mais pobres se aposentem mais tarde ganhando menos, e não mexeu com cúpulas de privilégios. Né? Aprovaram tudo isso dizendo que ia reduzir a dívida, aumentar a confiança e gerar emprego. Hoje nós temos, né, 8 milhões de desempregados a mais do que a gente tinha em 2014, e a proporção dívida-PIB é muito maior. Na época era 60%, agora é 90%. O caminho que foi feito é totalmente equivocado. O que nós precisamos para poder recuperar a esperança, o que a gente precisa para poder fazer com que as pessoas tenham emprego, tenham renda, é que o Estado atue com a sua responsabilidade social, que o Estado faça um grande plano de investimento em obras públicas, infraestrutura, saneamento, moradia popular, no complexo da saúde, porque ao mesmo tempo que você melhora os serviços ofertados para a população, você gera emprego, você faz a economia girar, você gera renda. É isso que qualquer governo, para fazer uma reconstrução nacional, combatendo as desigualdades, combatendo a pobreza. Nós somos um país rico, somos um dos maiores produtores de alimentos do mundo e tem milhões de pessoas passando fome no Brasil. Esse tem que ser o tema da eleição de 22, é isso que nós queremos pautar nas eleições de 22, fazer com que o Brasil vá para o rumo do combate à desigualdade e de um crescimento sustentável. Boulos, infelizmente o nosso tempo está terminando. Gostaria de agradecer demais a sua participação no nosso Band Entrevista. Eu que agradeço, Sol, a você, ao Israel, ao convite aqui da Band e a todo mundo que nos acompanhou. Desejo muita força, muita sorte para todos enfrentarmos esse momento tão difícil. Obrigado, Boulos. Agradecemos também a presença do Adriano Oliveira, editor da Band News de Brasília. Obrigado, Adriano. Boa noite. Muito boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Foi um prazer participar do Band Entrevista, entrevistando e participando desse bate-papo com o Guilherme Boulos. E, claro, um abraço especial para você, Israel, e também para você, Solange. Muito obrigado. Obrigada, Adriano. E o Band Entrevista fica por aqui, mas sempre com encontro marcado com você aos sábados, às 6:50 da noite. Uma boa noite a todos. Muito boa noite.